Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos, nessa videoaula, falar sobre sociologia, tá bom? A primeira de outras que virão, tá certo? E nessa videoaula sobre sociologia, a gente vai tratar do módulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, tá legal? Onde basicamente a gente vai discutir as origens da sociologia, né? Tentar entender um pouco como é que a sociologia ela vai surgir, como é que ela vai se estruturando, né, ao longo do século XVII, século XVIII, até no final do século XIX, quando ela se estrutura, se formatiza como uma ciência acadêmica, né, como ciências sociais, né, voltada realmente para conteúdo científico voltado para analisar a sociedade, tá bom? Então, para a gente discutir um pouco sobre essas origens, né, da sociologia e seus pensadores, tá? Eu vou colocar aqui para auxiliar a gente, vou abrir aqui umas imagens, tá bom? Para a gente poder, né, ir discutindo um pouco e ficar mais didático para nós, tá? Essa aula, tá bom? Então, vamos, né, começar falando um pouco, tá certo? Sobre a origem da sociologia. E, para começar, a pergunta, né, que deve abrir, né, essa aula: o que é a sociologia? Bem, a gente tem um conceito bem amplo, né? Você pode procurar nos livros especializados, né, sobre sociologia, você pode procurar na internet e você vai encontrar assim vários conceitos, tá? Que pode ajudar a definir o que é sociologia. Mas eu tenho um aqui que serve de base para a nossa aula de hoje, tá legal? Via de regra, podemos entender a sociologia como uma área do conhecimento que estuda as dinâmicas e relações sociais, né? Ou seja, a sociologia é uma ciência que está voltada para analisar a sociedade, né? Esse espaço em que vivemos, né? Analisar o indivíduo dentro dessa sociedade, né? Analisar as pessoas, né, dentro dessa sociedade e as interações sociais, ou seja, o contato dessas pessoas, né, em diversos grupos, né, em diversos grupos sociais. Então, analisar a nossa relação nos diversos grupos sociais, como família, como escola, trabalho, igreja e etc. Tá bom? E a sociologia ela se debruça a analisar os mais diversos temas, né, relacionados à sociedade, como, por exemplo, a questão de gênero, né, discutir a questão da sexualidade dentro da sociedade, né, é um debate bem atual, mas papel, né, objeto de estudo da sociologia. Um outro tema que é bastante recorrente no estudo da sociologia é isso, né, desde de suas origens, a questão do poder, né, a política, né, a questão da cultura, a religião. Então, essas são algumas temáticas, algumas de muitas, né, que a sociologia procura analisar, procura debater, né, sempre a partir de uma visão, né, metodológica, certo? Ou seja, não é a opinião pela opinião, mas sim o resultado de uma análise, né, dessa análise que busca dentro de um método científico, tá certo? Respostas ou melhor, né, interpretações para esses temas, tá legal? Muito bem. Então, já temos aí uma noção do que seja a sociologia, né? Agora vamos falar um pouco das suas origens, né? Então, quando a gente fala da origem da sociologia, a gente pode, na verdade, fazer um retorno ali até o século XVI, século XVII, porque é o momento em que a Europa ela está passando por profundas transformações nas suas estruturas, né? Seja ela na estrutura política, econômica, social, cultural, né? E essas mudanças também elas vão mexendo, vão alterando, vão modificando a forma de pensar das pessoas daquele momento, tá bom? Mas, para a gente focar um pouco mais no nosso debate, a gente fica ali no século XVIII,
né? Onde ali no século XVIII você tem um movimento cultural, filosófico, tá? Que vai se desenvolver, vai ganhar, né, uma força muito grande, né, uma repercussão muito grande, que é o iluminismo, tá certo? O iluminismo que, entre as suas temáticas, né, em seus debates, está discutindo liberdade, igualdade, né, a questão da tolerância, seja a tolerância política, seja a tolerância religiosa naquele momento, tá? Então, o iluminismo, com essa bandeira, né, com essa frente de discussão sobre liberdade e igualdade, o papel do indivíduo dentro da sociedade, né, vai ser de suma importância para a gente começar, né, a perceber a preocupação de muitos filósofos naquele momento, muitos pensadores, voltado para essa análise da sociedade, do indivíduo dentro da sociedade. Sempre lembrando que o iluminismo ele tem como base, né, da sua filosofia a racionalidade, o uso da razão, né? Então, os iluministas, os filósofos, os pensadores iluministas, seja eles na vertente política ou econômica, eles estão sempre lembrando que o fio condutor para se entender, né, a sociedade, para se entender as coisas que nos cercam, os fenômenos sociais. Para se entender o mundo, é necessário, né, a utilização da razão. Né? A razão é essa luz, daí a metáfora, né, iluminismo. Então, essa razão é a luz que possibilita, né, uma melhor análise, né, das coisas, do mundo, né, da sociedade, enfim. Então, o iluminismo, sem dúvida nenhuma, no século XVIII, ele já começa a abrir as portas, né? Já começa a abrir as portas para uma forma de pensar, né, orientado muito mais por um pensamento racional do que pelas questões mais ligadas à questão de fé, né, do misticismo, que ainda existia na Europa até aquele momento, por conta, né, de uma herança no período medieval, na verdade, tá certo? E entre esses pensadores iluministas, Rousseau é um desses pensadores, filósofos, né, e que, apesar de ser filósofo, né, ele está pensando a sociedade como um todo, tá? E aqui nessa imagem que você está vendo, que eu coloquei aqui, uma fala dele, né, um trecho de um pensamento dele, aonde a gente é possível a gente perceber já essa preocupação dessa análise da sociedade, aonde, olha só, ele fala: a propriedade privada introduz a desigualdade entre os homens, né? Então, só o início dessa fala já nos dá a noção de como o Rousseau está preocupado em analisar, né, analisar o indivíduo dentro da sociedade, né? Temas importantes como propriedade privada, desigualdade social, a liberdade, né? A participação do indivíduo na sociedade, né? Aliás, ele também é um filósofo contratualista, ou seja, ele acredita, né, que a sociedade é formada, né, a partir do consentimento, do contrato entre os indivíduos, tá? Então, Rousseau ele já é um pensador que já está ali, né, procurando fazer essa análise do indivíduo inserido na sociedade, tá bom? Claro que ele não é ele quem inventa a sociologia, né, nem nada, mas a gente cita ele como sendo um pensador já no século XVIII que já está voltado sua atenção, né, para essa análise do indivíduo dentro da sociedade, ok? Muito bem, um outro pensador importante é Kant, né, também ali vivendo a segunda metade do século XIX. E ele é importante porque Kant também, ele muito influenciado também pelas ideias iluministas, logo, já que ele é do século XVIII, também um homem do século XVIII, né? O Kant também ele ressalta essa importância da razão. Inclusive, Kant, a sua filosofia, né, o seu pensamento, ele sempre
bateu muito nessa tese de que o homem, no século XVIII, o iluminismo, o pensamento racional, possibilitou o homem chegar à maioridade, né? A maioridade da razão. Né? Ou seja, ele faz uma comparação, né? De que antes do século XVIII, né? A humanidade ainda estava vivendo ali a sua menoridade em termos de raciocínio, capacidade de analisar, né? Fazendo ali uma crítica, né, ainda a alguns valores, algumas formas de pensar herdados da Idade Média, do período medieval, tá bom? E a partir do século XVIII, Kant, a partir da sua filosofia, do seu pensamento, dos seus, né, das suas análises, ele vai ratificar, né, essa questão da importância da razão, tá certo? Da importância da razão, né, para se viver, para se analisar, né, a sociedade. E também não tem como você não falar das revoluções burguesas. Tá? As revoluções burguesas que a gente pode dizer que elas foram fundamentais porque elas mudaram, transformaram a sociedade do seu tempo. Tá? As revoluções burguesas, entre elas, a gente pode colocar aqui a Revolução Inglesa, né? A Revolução Inglesa que é constituída de dois momentos, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que ocorre no final do século, ainda no século XVII, tá? Que é considerada a primeira Revolução Burguesa, tá, okay? Mas a Revolução Burguesa que talvez tenha mais repercussão e seja mais conhecida, né, é a Revolução Francesa, né? Embora antes dela a independência dos Estados Unidos também considerada uma revolução burguesa também contribuiu e muito para as mudanças dentro daquele momento, né, do mundo que estava acontecendo do século XVIII, tá certo? Então, as revoluções burguesas, tá, seja ela a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, elas são fundamentais para a gente entender as transformações que o mundo estava vivendo ali no final do século XVIII, tá certo? Essas revoluções burguesas que eu estou citando aqui para vocês, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Inglesa, elas têm muita força ali para análise no aspecto político. Mas a gente não pode esquecer dessa outra revolução aqui, né, que é a Revolução Industrial. Enquanto a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Inglesa, elas tiveram um impacto muito grande na questão política, a Revolução Industrial ela já vai, na verdade, focar, né, as suas mudanças, né, o seu impacto na questão econômica. Né? Só para você ter uma ideia aqui, né, a Revolução Industrial permitiu a gente sair de um estágio da manufatura, ou seja, aquele momento, né, de produção ainda muito artesanal, entrando numa fase da maquinofatura, né? Ou seja, já a utilização de máquinas, né? A fábrica, né? E dentro da fábrica, a divisão do trabalho. Tá? E, sem dúvida nenhuma, a tecnologia que começa a avançar a partir da Revolução Industrial, tá certo? Então, a Revolução Industrial também é considerada uma revolução burguesa, e, né, localizada nessa questão econômica, né, focada mais no aspecto econômico. E talvez um dos fatos mais interessantes, uma das consequências mais interessantes geradas pela Revolução Industrial, seja o surgimento desses dois grupos sociais antagônicos, né, burguesia e proletariado. Por que isso é um fato importante? Porque a partir desse conflito, inclusive a imagem, né, ela passa essa ideia, né, de distanciamento, de conflito, de uma relação conflituosa. Por que conflituosa? Porque naquele momento, né, século XVIII, século XIX, a gente vai ter uma superexploração da burguesia sobre o proletariado, ou seja, sobre os trabalhadores, os operários, tá certo? E essa superexploração ela tem sérias consequências dentro da sociedade europeia daquele momento, né?
esses primeiros operários, trabalhadores, proletariados, né, eles vão estar submetidos a uma jornada de trabalho exaustante, né? Em alguns lugares da Europa, naquele momento, as pessoas chegavam a trabalhar até 12 horas por dia, né? Até mais do que isso. Um ritmo de escravidão, na verdade. Tá? Essa superexploração, salários baixos, condições de trabalho precárias e também de moradia precária, faz com que, na verdade, a sociedade europeia do século XIX, agora, tá? ela conheça sérios problemas sociais, porque essa superexploração, esses salários super baixos que eram pagos para esses operários, acabavam gerando, né, uma condição de vida precária, né? Pobreza, miséria também associada muito à questão da marginalidade, da criminalidade, prostituição, né? Era muito comum a Europa do século XIX, né, presenciar, né, esses problemas sociais, na verdade. E veja só, esses problemas sociais, ou seja, dentro da sociedade. E é nesse contexto que a gente pode dizer que o século XIX começa a ser um novo mundo, é um mundo em transformação. É um mundo que começa a surgir pós-revolução industrial, da primeira fase, né? Pós-Revolução Francesa, né? É um mundo que agora a gente pode dizer que predomina a hegemonia, né? Do modo de produção capitalista. Agora o capitalismo é hegemônico, né? E consequentemente a classe burguesa ela passa a ser a classe dominante, impondo sua forma de pensar, impondo seus valores, né? E a partir do século XIX, então, principalmente a partir da segunda Revolução Industrial, a gente pode dizer que a gente tem um surgimento de uma nova sociedade, uma sociedade que é industrial, capitalista e burguesa, na verdade, tá certo? E lógico, se você tem uma nova sociedade nesse momento, né, com novas características, com novos problemas, tá? Lógico que você precisa compreender essa nova sociedade, né? E é nesse sentido que nós vamos ter alguns pensadores voltados, né, para a análise dessa nova sociedade. A gente está vendo aqui o Alex Tocqueville, né, que é um pensador político do século XIX, né, onde ele também está voltado para essa preocupação de analisar as instituições políticas, né, analisar o Estado, a sociedade, né, o indivíduo. Né, ele fica se questionando, seria possível uma sociedade ser igualitária sem ferir a liberdade dos indivíduos? Né? É um questionamento que ele faz. Tá? Ou seja, a partir do século XIX, muitos pensadores se voltam para tentar entender essa sociedade, essa nova sociedade burguesa, essa nova sociedade industrial capitalista, na verdade, né? Até chegarmos a esse pensador, Augusto Comte, né? Augusto Comte, aí sim, ele, para muitos, é considerado o pensador que vai dar o pontapé, né, inicial para o surgimento da sociologia como ciência, voltado para analisar a sociedade. Né? Ele cria uma filosofia que foi conhecida como positivismo. Né? Século XIX, século da ciência, século da tecnologia, do avanço tecnológico extraordinário, século do cientificismo. Tá? E a filosofia de Augusto Comte vai estar muito influenciada por essa ideia, né, de ciência, né? Essa ideia de rigor científico, na verdade. Augusto Comte ele cria uma teoria para tentar analisar a sociedade, né, para tentar explicar, né, a sociedade como um processo em evolução. Ele cria a chamada lei dos três estados, onde, segundo Augusto Comte, a sociedade humana ela passou por três estados, né, três estados. O estado teológico, tá, que, segundo Augusto Comte, era um momento da história
da sociedade humana em que as pessoas, os indivíduos não sabiam explicar, né? Os indivíduos não tinham resposta para as coisas que aconteciam ao seu redor. Então, para tentar explicar isso, recorriam a explicações sobrenaturais, deuses, né? Seres sobrenaturais, a questão da fantasia, do imaginário. Tá certo? E segundo Augusto Comte, com o passar do tempo, essa sociedade ela evoluiu, saiu desse estado teológico e entra no estado metafísico, que, segundo o Augusto Comte, é um estado que, apesar do indivíduo não ter respostas para suas perguntas, mas ele não se contenta mais com a explicação simples do sobrenatural, a explicação vinda da religião, dos deuses ou do Deus, né? Ele busca uma explicação mais, né, sofisticada, né, mais plausível. E, para Augusto Comte, o terceiro estado de evolução dessa sociedade humana seria o estado positivo, né? Onde, na visão de Augusto Comte, é o momento em que a sociedade humana, né, o homem, ele consegue alcançar o apogeu do conhecimento. Século XIX, ele está vivendo. O século XIX é o século desse avanço extraordinário da ciência. Inclusive, como eu já falei para vocês, né, o século XIX entra para a história como sendo o século do cientificismo. Então, não é por acaso que Augusto Comte acredita, né, está vivendo o apogeu, o auge da racionalidade, do conhecimento científico, ou seja, para ele, esse é o momento em que a ciência está dando respostas para todas as perguntas do homem, né? Consequentemente, fornecendo soluções para os problemas da sociedade. Tá? Logicamente que existem várias críticas a respeito do positivismo, né? Que é feito Augusto Comte, mas também não podemos negar que ele foi muito importante naquele momento, porque mesmo tendo muito da sua filosofia hoje em dia colocada em crítica, né? Mas naquele momento ele foi importante para formatizar, né, esse pensamento sociológico, o que mais tarde seria concretizado por outros pensadores, tá ok? E esses outros pensadores, que a gente vai analisar numa próxima videoaula, são esses que vocês estão vendo aqui. Olha aqui, né? Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Tá? Esses três pensadores, eles são considerados os fundadores clássicos da sociologia enquanto uma ciência acadêmica, né? Ou seja, a sociologia que se torna uma ciência voltada a analisar a sociedade, os indivíduos em sociedade, né? E todos os fenômenos sociais que acontecem, os fatos sociais que acontecem. Ok? Então, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, esses são considerados, né, pela sociologia, considerado pela história, né, como sendo os fundadores realmente da sociologia como ciência. Okay? Na nossa próxima aula, no nosso próximo videoaula, tá, a gente vai trabalhar um pouco o pensamento de cada um desses três pensadores. Tá bom? Valeu, obrigado. E não esqueçam, tá? Lavar sempre as mãos e ficar em casa. Um grande abraço para todos e tchau.